Bem, meus alunos queridos, aquele povo que gosta de uma escola bíblica dominical, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós estamos aqui para bater um papo sobre a lição de número 3. O tema da lição é a sutileza da imoralidade sexual. O tema desse trimestre, dessa revista, é Pastor Moisés. O ataque contra a Igreja de Cristo. Esse é o tema de nossa lição desse terceiro trimestre da CPAD. Bom, nós estamos aqui, eu, meu amigo Pastor Wagner, Pastor Moisés, e nós vamos bater um papo sobre esse assunto que, mais uma vez, vai tratar do modo como sutilmente as coisas vão se infiltrando no meio da Igreja do Senhor. Vamos? Então vamos para o nosso bate-papo. Amém. Amém. O assunto hoje é bom, né? Oi? O assunto hoje está bom, né? O assunto hoje está extremamente importante. Extremamente importante. Gente, hoje eu tenho a gratidão de estar aqui hoje realmente com esses dois homens de Deus. E o tema de hoje é um tema um pouco polêmico, né? O evangelista Aguinaldo, pastor Moisés. É um tema relevante, né? Porque hoje em dia a igreja, a gente percebe que, eu estava até contando o pastor Moisés com o Aguinaldo no meio do caminho, que hoje parece que até os pastores perderam um pouco dessa essência, né, de responsabilidade com a própria família, né? E eu já vi uns 2, 3 assuntos aí de pastores que casam hoje, divorciam amanhã, aí também aí vão divorciar de novo e assim prossegue. Entendeu? Então é um assunto muito interessante. Então vamos lá. Pessoal, o nosso textual está baseado em 1 Coríntios 6,18. Lê para nós, pastor Moisés. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Importante, né? Quando tem aí uma temática sobre pecado, é uma coisa assim, hoje que não dá muito ibope, mas a Bíblia vai sempre andar na contramão do pecado. A verdade prática, pode ler, pastor Wagner? As escrituras condenam toda forma de prática sexual, fora da esfera do casamento constituído por Deus. Bênção do céu. Para nós resumirmos aqui, nós estamos com um bate-papo sobre essa lição, mas vou deixar aí para você o texto de referência, que é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versos 15 ao 20, e a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso do 26 ao 28. Então nós temos na nossa introdução desse assunto. Pode falar, pastor Moisés, sobre essa introdução aí? A introdução ela já nos dá uma abordagem muito boa acerca do conteúdo. Diz assim a introdução: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma contra a sexualidade, como a sexualidade era vista, praticada no Ocidente. Então aqui, né, nessa introdução, o autor ele já dá uma clareza, né, que antes a sexualidade era praticada de acordo com as escrituras sagradas. E nos dias pós-modernos, né, na verdade, nós acabamos sofrendo esses ataques por praticar o que as escrituras abordam com relação à sexualidade. Por exemplo, nós vemos aqui que no parágrafo posterior diz assim: prática antes era vista como pecaminosa e até mesmo criminosa, passaram a ser tratada com naturalidade e normalidade. O que era uma prática pecaminosa e até mesmo criminal, hoje ela é tratada dentro de uma questão da normalidade, né? Tudo de forma muito natural. E o sexo antes
do casamento, né, antes a Bíblia era tratada como fornicação, hoje entra com a questão da normalidade, e muitos crentes têm aceitado de forma natural a fornicação dentro de nossas igrejas. Extremamente importante a gente estar tratando esse assunto por causa do o poder da mídia. Ela está tentando transformar a geração que está vindo para que essa geração não perceba a gravidade de um ato pecaminoso como esse. O ideal da mídia não é atingir, na verdade, talvez a nossa geração, que já tem uma mentalidade formada, mas pode atingir a geração que está iniciando aí com seus 10, 15 anos e de uma maneira sutil, incutindo na mente dele de que tudo isso é normal. E ele não sentir nojo, né? Repudiar esses pecados que estão nos textos bíblicos, condenando e mostrando que só nos leva para o lado ruim, para longe de Deus. O adultério, por exemplo, era tratado como crime, né? Anos atrás era crime. Anos atrás. No nosso e ele país. não deixou de ser pecado. Não deixou de ser pecado. Mesmo que ele não seja tratado como crime. E é importante a gente também trazer a temática aqui, já que o texto sempre vai abordar sobre o pecado, sobre a etimologia de pecado. Por exemplo, pecado, de modo genérico, a expressão genérica que a gente usa para pecado é hamartia. O que é hamartia? Hamartia é uma prática usada na Grécia pelo atirador de arco e de flecha. Ele tinha um alvo para acertar. Toda vez que ele atirava a flecha e errava o alvo, ele cometia uma hamartia, ou seja, ele errava o alvo. Emprestamos, dentro da teologia, né, isso foi emprestado desse contexto grego, para falar que todas as vezes que a gente erra contra Cristo, que a gente erra contra a palavra de Cristo, e o nosso alvo é Cristo, a gente erra o alvo. Então toda vez que eu desobedecer a palavra e eu desobedeço a Cristo, eu erro o alvo. Quando eu erro o alvo, eu cometo uma hamartia, que é o pecado. Pecado, eu tenho o hábito de dizer que pecado é uma coisa tão nojenta que você não viu ainda, eu pelo menos não vi uma personificação para ele. Por exemplo, a gente tem uma personificação para o diabo, a gente tem uma personificação para a morte, até para Deus se criar uma personificação, um trono, né, uma tocha de luz na cabeça, sentado e desenhar, mas a gente não vê uma personificação, um desenho, uma caricatura. Isso aqui é o pecado. Você vê que o pecado é tão nojento que não conseguiram dar uma personificação para ele, e se Deus odeia o pecado, nós também devemos da mesma forma odiar esse ato. Fala, pastor Wagner, essa revolução, vamos lá, não é uma evolução, é uma revolução sexual. Infelizmente hoje, né, como o pastor Moisés já frisou aqui, as coisas, aquilo que era uma coisa horrenda, uma coisa horrível, parece que o diabo ele começa a atacar a igreja de uma tal forma, mudando a mentalidade do povo, né? Isso usando hoje entretenimento, a própria mídia, né, que ela está tão evidente hoje, né, tão forte, né, e acaba se deixando levar pela mídia, a própria televisão, as novelas em si, aquelas coisas todas que cria uma imagem que o negócio não é tão feio assim. Cria uma imagem que o negócio não é tão assim horrível como pintam por aí, como a igreja pintava. Aí começa eles a olhar isso de uma forma normal. Aí começa, hoje, uma coisa que você falou sobre a nova geração, Aguinaldo, é preocupante para nós hoje. Porque a nova geração está vindo, pastor Moisés, aprendendo que isso é normal. E essa é a coisa mais triste que nós podemos ver.
Aí eles acharam e falaram que isso é normal, que esse negócio de pode ficar à vontade, não tem problema nenhum. Dentro das próprias igrejas hoje, parece que as coisas não tem mais aquele temor, né? aquela seriedade no Evangelho. E aí começa a vir as coisas acontecerem, né? E os escândalos virem, e infelizmente, né, quem paga o pato são quem? A igreja toda. Então o pastor Moisés, ele é da igreja. Olha só o pastor Moisés. Aí entra o senhor no meio, entra eu, entra Aguinaldo, todos nós estamos no mesmo pacote dentro daquilo que acontece aí fora aí. Muito bem, né? Nós estamos falando aqui sobre esse tópico 1, subtópico 1, que é a revolução, que devagarinho vão tentando incutir na mente as mudanças nessa área. E é muito importante a gente ficar atento para a gente estar instruindo dentro das nossas casas, dentro das nossas igrejas, com pessoas capacitadas, os nossos filhos, a geração que está vindo aí, que o importante para nós, eu sempre bato nessa tecla, é ensinar as pessoas a temerem a Deus. Isso é fundamental. Eu tenho em vista sempre que um seminário, ele é uma escola de profeta. Qual a função da escola de profeta criada em Ramá por Samuel? 1 Samuel 19. Era ensinar aqueles povos a temerem a Deus. Esse era o principal, porque era um período espiritual muito ruim. Então as escolas, escola dominical, seminário, escola que deve ser constituída como uma escola de profetas. Então precisa ter professores que temem a Deus, professores que levem Deus a sério, que levem a obra de Deus a sério, porque o papel do professor é esse, do instrutor é esse, é ensinar o povo a temer a Deus, a importância da oração, a importância do jejum, a importância do estudo da palavra, porque é isso que nos dá força e condições de resistirmos o pecado à nossa porta, porque constantemente ele bate. O abrir e o fechar é opcional, isso vai partir de nós, não é verdade, pastor Moisés? Essa quebra desse tabu. Então, desde o primeiro tópico, né, que fala da revolução, nós sabemos que a cultura mundial, ela sempre foi criada pelo judaísmo cristão, né? E isso acabava, de uma certa forma, com respaldo da Bíblia, da palavra de Deus, guiando também na área sexual. As pessoas eram guiadas por esse caminho. O norte, né? Pelo norte. Então, assim, a partir do ano de 1968, 1960 aproximadamente, né, aconteceu a Revolução Francesa, lá na faculdade em Paris, por nome de Paris, a faculdade. Os jovens daquela época acreditam que eles foram ali, né, influenciados pelo marxismo e por tudo aquilo que vinha acontecendo dentro da sociedade francesa, o governo muito ruim, o desemprego era muito grande. Então eles começaram a reivindicar a partir do momento daquela faculdade, daquela instituição, tomar a atitude de que, né, no campus da faculdade não poderia ficar mais junto homens e mulheres. E ali houve uma grande revolução naquela cidade, na cidade francesa. A partir dali, né, houve uma intervenção policial. Diz a história que os policiais saíram pela rua queimando o carro para que, né, ficasse mal visto aqueles jovens, e aquilo foi tomando de uma tal forma, né, aquela cidade ali na França, uma pequena cidade, os trabalhadores junto aos sindicatos, foi aí que surgiu o sindicato, também entrar naquela questão, e aquilo aqui pendurou até chegar ao ponto de o governo dar um aumento salarial de 35% ao salário dos trabalhadores. Foi ali que começou a conter aquela manifestação, aquela guerra. Foi um ano também marcado, né, pela morte do Martin Luther King, né, da guerra ali no Vietnã. Foi um momento muito marcante, e a partir deste momento começa-se essa revolução, né, também a quebra de tabus, né, aquilo que era santo, que era sagrado,
passou a ser jogado diante da sociedade como algo comum. E aquilo que se torna comum se torna vulgar. E aí, aonde o autor da lição, né, Josué Gonçalves, ele é muito feliz em citar a sutileza de Satanás para derrubar a igreja de Cristo. Então isso nos traz uma linha de pensamento muito boa acerca de tudo que vem acontecendo aos anos. Aí a crescente da imprensa surgiu a partir desses anos, né, a igreja começou a ser perseguida e daí vem acontecendo até os dias atuais. E nesse tópico de quebra do tabu, o comentarista, né, você citou aí, o José Gonçalves, ele fala justamente sobre a relação sexual entre pessoas solteiras, o relacionamento extraconjugal e o homossexualismo passam a ser visto com mais naturalidade. Esse é a ideia da mídia, né? Essa é a ideia da mídia. Aí eu quero deixar um texto aqui para você, estudante da palavra de Deus, poder estar lendo e meditando, de repente até fazer uso dele, que é Hebreus 13, verso 4, que diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, ou o casamento, seja o casamento, bem como o leito sem mácula. Leito aqui no grego é coito. É coito. Ou seja, o que a gente entende? Que o coito só é sem mácula no casamento. O texto é praticamente autodidático. Sim. Digno de honra entre todos seja o casamento, bem como o leito, o coito, sem mácula. Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. É esse senso de juízo que a gente não pode perder. Que quem leciona, que quem ensina, que quem prega, é esse senso de ensinar as pessoas a temerem a Deus, porque Deus trata com seriedade a sua obra. É que a gente precisa incutir essa ideia nos ouvintes, naqueles que estão diante de nós, para serem instruídos na palavra do Senhor. Não é verdade? Eu vejo hoje o seguinte, que a igreja em si, né, por ela ter, às vezes, de alguma forma, quando eu falo igreja, como eu sempre falo, né, é um modo geral, né? Ela ter perdido um pouco da sua identidade e permitido, né, que essas coisinhas entrassem dentro da igreja. Então faz com que as pessoas olhem para a igreja, vão para a igreja hoje sem esse temor. É muito fácil, não sei, que você pode observar que não é em todos os casos, mas existem exceções, é claro, e muitas exceções, que as pessoas vão para a igreja hoje sabendo que aquilo ali é normal. Não precisa você ter mais. Uma coisa que eu estava lendo aqui agora, aí lembrei dessa passagem bíblica, foi uma das primeiras passagens bíblicas que eu aprendi quando eu estava novo convertido, né? Está aqui em Neemias 8:10, 8:5, que fala que Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava no lugar mais elevado do que todo o povo, e quando abriu o livro, todo o povo se pôs de pé. Fala de reverência, né? Fala de respeito, de temor. Né? Hoje as mensagens hoje viraram mais um humorismo do que propriamente uma seriedade em cima de um púlpito. E aí as pessoas começam a se acostumar com isso. Esse é o meu medo hoje, em ver a igreja perdendo a sua identidade. Porque as pessoas pegam o púlpito hoje, em vez de pregar o que era pregado. Né? Gente, o João Batista, vamos lá. Vamos falar de João Batista aqui. João Batista, ele era um pastor de pouca igreja, de poucos membros? Eu não acredito que não era. Mas o camarada, qual era a mensagem de João Batista? Era dura, né? Raça de víbora, ou hipócrita, e foi lá e logo denunciou o pecado do Herodes, e começou todas aquelas coisas. Ele foi morto? Foi, mas ele desafiou o pecado. Então, o autor da lição, né, ele
José Gonçalves, ele fala da sutileza. A sutileza é algo tão sério que ela vem, né, de uma forma sorrateira. É como cozinhar no banho-maria. É, isso aí. Às vezes nós defendemos alguns valores, princípios, só que as coisas vão se tornando comum. Aquilo que nós defendíamos como verdade, passa-se um tempo que não é mais verdade absoluta. Então é justamente isso que aconteceu. A partir da Revolução de 1960, em 1980, né, o crescimento da popularidade da TV, que entrou para dentro de nossas casas. E aquilo que era defendido dentre as famílias, né, dentre as famílias tradicionais, como valores, passou a ser coisas assim, não mais defendida como anteriormente. Então, onde fala, a lição fala aqui, né, a contracepção, a nudez em público, a legalização do aborto, né, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, passou a ser considerado um tabu a ser quebrado a partir de 1980. Aquilo que era defendido passou a ser um tabu para ser quebrado. Então hoje a igreja ela luta contra uma força mundial. Então por isso que às vezes eu não vou ficar muito preso a uma denominação especificamente, porque é uma questão que hoje é em todo o mundo e é universal. Se nós não fizermos a nossa parte, nós vamos ser mais um no meio da multidão. Então nós precisamos atentar com relação a tudo que tem vindo de novo a esse tempo pós-moderno. E até a gente, né? Como o senhor falou, se a gente não... Uma hora, um minuto que a gente distrair, a gente perde a conexão, cai a rede, né? Fica sem área. Verdade. E um minuto sem área, gente. Ó, misericórdia. Vamos aqui, as principais distorções da sexualidade sadia. Bom, qual vocês querem comentar esse tópico aí? As principais distorções da sexualidade sadia. Bom, a fornicação, ela já é um assunto já que parece que hoje, né, pastor Moisés, acho que isso também é apagado, né, dentro de alguns casos, né, das igrejas. Porque hoje em dia os jovens, eles fazem alguns jovens fazem seus atos sexuais sem que isso fosse uma coisa chamada pecado, né? Então, esse primeiro ponto aqui, vemos que a própria sociedade em si, né? Eu vou falar a família, né? Porque a igreja ela depende da família, né? Nós dependemos da família como pastores para poder nós pastorearmos vidas. E a própria família acha isso uma coisa normal. E vem um problema aí, entendeu, Aguinaldo? Que a gente tenta pregar, ensina que o pecado antes do casamento, ou melhor, o sexo antes do casamento é pecado, mas mesmo assim, parece que a família, meu filho, uma vez, rapidinho. Mas eu acho que o erro não consiste em pregar ou não pregar. Eu acho que o erro consiste quando esse jovem casal, vamos supor de um jovem casal, ele não passa a ser instruído a partir de que ele começa a se relacionar. Eu acho que existe um erro primário também. Exatamente. Porque, querendo ou não, o jovem ele está com seus hormônios lá em cima. Ele precisa subjugar a sua vontade à palavra de Deus. E não tem como a gente subjugar a nossa vontade à palavra de Deus se a gente não se debruçar na palavra e deixar a palavra queimar dentro de nós, arder dentro de nós. Então, tem coisas que eu não consigo fazer, pastor Moisés não consegue fazer, você não consegue fazer, se a pessoa não quiser realmente se voltar para Deus, se render para Deus e se fazer como Lutero. Lutero tinha um tema que era assim: eu escravizo a minha consciência a Cristo. Ou seja, eu escravizo o meu pensamento a Cristo, eu subjugo ele. Se a gente não fizer isso, e nós, se não for Cristo, tem aquela história daquele jumentinho que Cristo andou, o jumentinho ficou feliz quando o jumentinho saiu de Cristo, quando Cristo saiu
do jumentinho, o jumentinho já não era o mesmo, porque o que fez o jumentinho ser ovacionado era Cristo que estava em cima dele. Sim. Então, o que nos faz, o fator diferencial é Cristo em nós. Mas o Só caso... a gente frequentar a igreja não dá, não. Daniel, mas o caso, Não. o Aguinaldo, eu vejo com o Daniel, né? Então, Aguinaldo, o problema hoje todo... Virou pro meu lado hoje? Então, vem o que acontece. O caso hoje, né, vem mais que eu volto a falar, a família hoje, ela é um passo, um ponto muito importante da igreja. Uma vez um jovem chegou para mim do gabinete e chegou lá, pastor, eu queria falar com o senhor, fala. Aí, só para resumir, né? Aí ele, o que o senhor falou aconteceu. É como que ele me responsabilizasse do que eu falei, que eu sempre aconselhava ele, não fica sozinho com ela, rapaz. Olha lá, rapaz, isso vai dar rolo, rapaz, isso vai dar ruim para vocês, rapaz. Aí um dia ele chega para mim e fala, olha, pastor, o que o senhor falou, o que o senhor falou aconteceu, que ele me responsabilizou da possível dele ter caído em fornicação. Esses são os casos que acontecem nas nossas vistas hoje. Então, a origem da palavra, né, de fornicação é pornéia. Que na nossa língua É o mesmo que prostituição, né? Na nossa língua portuguesa é o mesmo que prostituição, pornografia. Então, por isso que eu volto a afirmar a questão da sutileza de Satanás. Porque a pornografia hoje, ela está estampada explicitamente. Você abre um aplicativo de celular e do nada aparece alguma coisa pornográfica. Então, sempre está te chamando. Então, aquilo que o Aguinaldo falou anteriormente, se você não estiver antenado em Cristo, num momento oportuno que o diabo entra e destrói a sua vida, destrói a sua família. Um pouquinho que cair a rede já era. Foi o caso de Davi. O momento que ele parou na sacada, né? Ele parou na sacada e viu Betseba lá se banhando. Acabou com a vida dele, acabou com a família dele, acabou com o reinado dele. Foi um olhar, uma distração. Então, é por isso que nós temos que estar na torre de vigia. Todavia, eu sempre vou dizer, para mim, eu preciso estar atento, eu preciso estar alerta, eu preciso estar, né, em todo momento em oração, eu preciso estar em todo momento em meditação da palavra, porque é num piscar de olhos. E com o pecado não se flerta, né? O pecado não se chama de amigo, não se tem amizade com o pecado. O pecado, ele começa como uma teia de aranha e termina com uma camisa de força. Você não sai mais daquilo ali. E tem pessoa que se lameia tanto que depois ele não consegue, ele não tem mais forças para vencer aquilo. Por isso que o pecado não se brinca. Não... Olha só, o adultério. Você acabou de falar que a porneia é a palavra grega para prostituição. Adultério é moikeia, né? Moikeia. Não é crime. Opa! Mas é pecado. É pecado. É pecado. Então, se a palavra prostituição seria a junção de duas pessoas solteiras, quando uma pessoa casada se relaciona com uma pessoa solteira, a solteira prostitui e a casada adultera. E isso é pecado. Pecado não deixou de ser pecado. É bom a gente, né, ressaltar isso, que pecado não deixou. Quer falar alguma coisa sobre isso, pastor Moisés? O 2. Em 1 Coríntios, o capítulo 6, né, está até na leitura bíblica em classe, verso 19 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, a que não sois vós mesmos, não sois vós mesmos. Então, se nós somos templo do Espírito, né, como o apóstolo Paulo, ele mesmo, né, em 1 Coríntios 6,18, diz que o pecado, né, de prostituição, né, é um pecado contra o corpo. Então nós estamos profanando o templo do Espírito Santo com o adultério. Seria dessa forma? E a Bíblia diz que quem profana o templo de Deus, Deus o destruirá. São esses pontos que a gente não pode perder a sensibilidade, porque você por minutos de prazeres está profanando o templo. Você esquece que aquilo ali vai trazer para você uma herança maldita.
Será que vale a pena? Se a gente parar para refletir, pisar no freio e refletir, a gente vai entender que não vai valer a pena. Não vai valer a pena porque a colheita é sempre maior do que a semeadura. Sempre vamos colher mais do que semeamos. Vamos aqui, a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Qual é a ordem natural? A ordem natural é um homem com mulher e uma mulher. E mulher com homem. Isso é ordem natural. Saindo disso, a própria ciência prova que geneticamente não tem um terceiro ser, né? No meio termo. O que Deus fez foi homem e mulher. Aí veio vindo as suas invenções, o homem foi perdendo o seu rumo, e quanto mais a gente se distancia de Deus, mais a gente se aproxima do pecado. E o pecado, quem falar que o pecado é ruim, na verdade, mentira, o pecado para a nossa carne, ele alimenta ela, ele é prazeroso para ela, ele alimenta o diabo, ele alimenta a obra do diabo. Quem é glorificado quando alguém peca não é Deus, é o diabo. Então ele se alimenta disso. Isso é o combustível para ele. Nos vê pecando, nos vê sendo contrário àquilo que Deus ordenou para nós fazermos. É importante deixar claro que o homossexualismo, ele não é uma determinação biológica, ele é um comportamento adquirido. Porque a ciência, a ciência fraudulenta, ela quer dizer que é genética, que a pessoa nasce assim. E o autor da lição, ele dá uma ênfase em dizer, se fosse genético, quando nascesse os gêmeos, e há caso de nascer gêmeo e um tornar-se homossexual e o outro não. Se fosse genético, ambos se tornariam homossexuais. Verdade. É bom esclarecer também para você, meu amigo, que está talvez olhando, caiu de paraquedas hoje nesse vídeo aí, e está dizendo assim, olha, o pastor Moisés, o pastor Aguinaldo, o pastor Wagner estão me julgando. Não, de maneira alguma. Nós não estamos aqui falando que estão te julgando a você. Nós estamos apenas dizendo o que a Bíblia nos orienta. Então, o comportamento homossexual, ele não está em comum com a Bíblia. Agora, se você pratica, e é um particular teu com Deus. Só que nós como igreja, nós como conhecedores da palavra, a gente vai mostrar para você uma realidade, que é dizendo que é um ato pecaminoso, que Deus não criou o ser humano para viver de tal forma. E sim, ele quando fala lá em Gênesis, é homem e mulher. Então ele não criou ali, como vocês já falaram, a terceira pessoa para poder fazer ali aquele triângulo amoroso, né? Não é isso. Tá bom, gente? Então, só para deixar isso bem claro para você, nosso objetivo aqui é esclarecer para você a verdade. Então vamos chegando aqui para o nosso terceiro tópico, para a gente fechar aqui esse bate-papo de hoje, da lição 3. Vamos ao tópico 3, subtópico 1, que vai falar que o sexo atende uma necessidade da criação. O tópico 3, o subtópico 2, o sexo como uma complementação e satisfação. E o subtópico 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual. Quem vai sintetizar esse assunto aqui para nós? Eu falo a primeira parte, você fala a segunda. A primeira parte, que ele atende a necessidade da criação, então não quer dizer que nós, o ser humano, foi criado com essa aptidão sexual. Então não tem essa coisa de dizer isso agora, mas infelizmente, como eu falo, eu uso por um lado errado, mas ele foi criado para ser usado no casamento. Aí o tópico 2. No primeiro tópico, como o pastor Wagner já citou, o sexo foi criado para a procriação e perpetuação da raça, da espécie, posso dizer assim, humana,
E o subtópico 2, né, o sexo ele vem como complementação e satisfação. Não atendendo essa necessidade, porque existe essa necessidade, está inerente ao homem. Deus colocou no homem, né? Colocou, o homem tem a necessidade de ser complementado pelo sexo, e a satisfação também é inerente ao sexo. Então, não atendendo, aí desemboca na fornicação, né? Aí no adultério e no homossexualismo. Então, por isso é importante rever. O apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que quanto ao jovem, que ele se gastasse na obra, justamente para preencher o seu vazio. O mesmo apóstolo, né, em 1 Coríntios 5, quando ele fala da impureza, e quando ele logo vai tratar do casamento, ele fala que cada um tem que pagar a sua devida benevolência um ao outro, né? Seja o homem a mulher ao homem, para que não venham cair em adultério, ou para que não venham pecar. Então, o não atendimento, né, dessa necessidade pode desembocar aí, né, no adultério, no homossexualismo e nos demais males, na prostituição, na fornicação, na pornografia. Então, Haja vista que o número de pessoas viciadas, e se tornou uma doença, em pornografia, é assustador entre cristãos. e eles colocam a culpa em Deus, parece que colocam a culpa em Deus, né? Mas foi isso que Deus colocou em mim esse negócio. É por isso que eu estou sentindo isso. Né? Então aí tem que tomar esse cuidado de não responsabilizar Deus por usar maus atos. E aí, fechando, pastor Moisés, acho que o senhor é a pessoa ideal para falar sobre isso, o pastoreio cristão e a prática homossexual, que a igreja, na verdade, não rejeita o homossexual. Sim. Condena a prática. Por ele ser homossexual, né, por ele ter a prática, ele não nasceu assim, ele construiu, né, esse comportamento, não quer dizer que ele deixa de ser a imagem de Deus. Ele continua sendo a imagem do Senhor, né? Como diz o próprio autor da lição, ele continua tendo a imagem do Senhor. Não quer dizer que essa pessoa não possa mudar, né? O poder regenerador do Senhor Jesus Cristo, assim como o homem construiu o hábito, a atitude, o comportamento, o Senhor ele é poderoso para desconstruir e construir uma nova vida em Cristo, com novos hábitos, com novas atitudes que adoram e que louvam o Senhor, né? E que faz valer aquilo que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, que nós somos templo do Espírito Santo. Esse templo que outra hora, né, ele estava sendo usado por Satanás, ele vai passar a ser usado por Deus para as grandes e maravilhosas obras do Senhor. Então nós estamos chegando na conclusão dessa lição 3, que justamente nós aprendemos aí sobre os 3 principais desvios da modalidade do modelo de sexualidade bíblica, que é a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Para encerrar, eu quero dar a minha fala final, dando-lhe um conselho. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus não nos criou para a prostituição, mas sim para a santificação. Meu conselho é: diga não ao pecado. Quando ele bater a sua porta, como ele bateu na porta de Caim, e Caim decidiu abrir, diga não ao pecado. Todas as vezes que eu disser não ao pecado, eu digo sim para Cristo. Deus abençoa a sua vida. Pastor Wagner, pastor Moisés. Eu quero deixar apenas um versículo bíblico aqui para terminarmos aqui. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse versículo, na verdade, ele parece que resume tudo isso que nós falamos aqui. Então, como é que você vai se livrar disso? Como é que o homem se livra disso? Mudando a sua forma de pensar e se voltando para a palavra de Deus. Amém? Na conclusão ainda, né, diz assim, o último parágrafo:
Qualquer prática sexual fora dos modelos bíblicos traz consequências morais e espirituais. E eu quero finalizar a minha fala nisso. Nós somos feitura do Senhor. Qualquer coisa fora disso, ele traz consequências tristes, lamentáveis à moralidade e à espiritualidade do ser humano e da humanidade. Que Deus vos abençoe. Estou muito grato por mais uma vez estar